Tudo jóia, pessoal? Aqui é Juliano. Vamos lá, pessoal. A gente segue com a nossa terceira live dessa semana, ok? Nossa terceira live, onde a gente está falando basicamente de ultrassonografia point of care e uso na sala de emergência dessa propedêutica, tá, pessoal? E eu tenho dito, eu vou repetir isso até que isso fique medular, que são três pilares que sustentam um bom diagnóstico point of care realizado em sala de emergência, tá? No intra e no pré-hospitalar. A gente precisa conhecer anatomia e sonoanatomia e fisiopatologia da doença, das doenças críticas em sala de emergência. A gente precisa entender de princípios físicos e técnicas de aquisição de imagens. E a gente precisa interpretar essas imagens no contexto clínico daquele paciente que a gente está atendendo em sala de emergência. Para quê? Para uma tomada de conduta. A ideia aqui é discutir e mostrar para vocês qual que deve ser o nosso foco como emergencistas, como plantonistas em sala de emergência, no atendimento a esse paciente grave, esse paciente crítico de sala de emergência, usando essa ferramenta propedêutica paralelamente ao atendimento desse paciente. E por que isso? Quando a gente foca, quando a gente mantém esse foco, realizar o diagnóstico e tomar uma conduta que permita mudar o desfecho do paciente ou salvar a vida dele, deixa de ser sorte, deixa de ser empirismo e passa a ser uma consequência. Então a ideia aqui é trazer a base do uso da ultrassonografia point of care em sala de emergência, no intra, no pré-hospitalar, como ferramenta propedêutica, tá? Então vamos adiante, pessoal. Vamos lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui para não esquecer de nada. Então eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Juliano, eu sou médico emergencista, formei no HPS de Porto Alegre, sou preceptor de medicina de emergência e fundei o Núcleo de Ensino e Expertise em Ultrassom Point of Care, Nexus Point of Care, que é um grupo de estudo, pesquisa, produção científica e ensino de ultrassonografia Point of Care, em sala de emergência. Eu escrevi um e-book de ultrassonografia focada na parada cardiorrespiratória e sou autor de um capítulo de livro da ACCAD, Artimed, também de ultrassonografia focada na parada cardiorrespiratória e choque. Coordeno um projeto de pesquisa chamado Fox Project Brasil, que tem como objetivo usar o ultrassom no atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória para avaliação de desfecho e diagnóstico etiológico de causa de parada cardiorrespiratória. E a conversa de hoje, como eu coloquei lá coloquei um print, um post mais cedo, ecocardiografia realizada por acadêmicos de medicina. Esse é o resumo do Fox Project Brasil, desse projeto de pesquisa. Vamos falar rapidamente, então, dar uma passada muito rápida antes da gente entrar nesse assunto, o que é o Fox e como que eu cometi essa insanidade de ensinar acadêmico de medicina a fazer exame ultrassonográfico, point of care, multi-órgãos, não é só ecocardiografia, é janela pulmonar, veia cava, coração, para diagnóstico de causa potencialmente irreversível e avaliação de desfecho, né? Então, um resumo do que a ultrassonografia point of care nos permite fazer diagnóstico etiológico de causa de insuficiência respiratória aguda, desde via aérea, avaliação de posicionamento traqueal, diagnóstico de causas de falência ventilatória, choque no paciente clínico, no paciente politraumatizado, procedimentos mais diversos guiados por ultrassom. Eu tenho na página aqui, na minha página, tem recentemente um acesso venoso que foi puncionado guiado por ultrassom. Acho que eu não devo ter demorado mais do que 10 ou 20 segundos para realizar aquele acesso, e depois eu coloquei ainda como que a gente avalia se o fio guia está posicionado dentro do vaso. Então não tem como fugir das evidências que corroboram e sustentam o uso da ultrassonografia para diagnóstico e procedimentos, principalmente acesso vascular. Também no ambiente de ambulatório, consultório, a ultrassonografia tem espaço. Lembrando que a gente fala aqui de um exame feito à beira do leito pelo médico que está examinando o paciente, interpretado pelo médico que está examinando o paciente e cuja conduta é tomada por esse mesmo médico. Então essa foi uma passada rápida nos usos da ultrassonografia point of care. Então,
Como é que surgiu basicamente a ideia de fazer um projeto de pesquisa de ultrassom focado na parada cardiorrespiratória? Eu formei em 2006, só entrei na residência em 2011, mas nesse período trabalhei em sala de emergência, né, com algumas condições. E fui vendo ao longo dos atendimentos de parada cardiorrespiratória, sempre que se cumpre o ACLS à risca, que a gente tem o foco, a gente tem, né, o beabá do ACLS que nos ensina como conduzir a parada cardíaca. Mas chega aquele momento do ACLS que ele nos está escrito lá, identifique causas potencialmente reversíveis. Eu fui vendo que isso não era sequer motivo de questionamento. Primeiro vendo meus colegas atenderem pacientes em parada cardiorrespiratória e depois eu na prática atendendo esses pacientes em parada cardiorrespiratória. E não é à toa que a gente costuma não se perguntar, mas o que esse paciente tem? O que levou esse paciente a parar? Não é à toa que a gente negligencia essa situação ou deixa isso escondido embaixo do tapete. Já tentei inferir diagnóstico de causas de parada cardiorrespiratória em diversos pacientes e sempre tive frustração. Sempre me deparei com dificuldades. O CLS ele é muito fechado, ele é congelado. Olha, compressão, ventilação, se é ritmo chocável, desfibrila, se não é ritmo chocável, medicações, né? E a gente tem 10 segundos para parar, checar pulso e ritmo. E aí, como é que faz o diagnóstico, gente? Como é que a gente faz o diagnóstico de TEP? Para aí, vamos ver, ver se a perna tá edemaciada, ver se teve dor torácica súbita. Quando a gente pega assim, esse pacote de sintomas dos pacientes, pensando aqui nas causas potencialmente reversíveis, embolia pulmonar, tamponamento, síndrome coronariana com choque cardiogênico, pneumotórax, quando a gente pega esse pacote de sintomas clínicos, eles são muito parecidos. A sensibilidade desses diagnósticos, clinicamente falando, é muito difícil. Num paciente em parada cardiorrespiratória, pessoal, eu fui me dando conta que era um desafio quase que intransponível, para não dizer intransponível. Chegar e fazer o diagnóstico e tomar uma conduta de certeza. Uma coisa é eu achar que o paciente tem um derrame, que esse derrame está levando ao tamponamento. Outra coisa é eu pegar uma agulha e enfiar no peito desse paciente sem ter certeza. Ontem, na live de ontem, alguém perguntou, mas se eu acho que o paciente tem tamponamento, se eu faria sem ter ultrassom a punção? Cara, não tem, a gente não tem opção. Vai lá, lê toda a CLS, cara, vê o que ele te diz. Não tem, cara. Se eu acho que o paciente tem, eu não tenho ultrassom, eu vou puncionar. Mas eu vou puncionar na mão, né, velho? Eu vou puncionar daquele jeito, cara. Não tem como, não tem solução mágica. O que tem é ferramenta, o que tem é evidência mostrando que a gente pode ser um pouco mais assertivo. A gente pode olhar um paciente, examinar o paciente, passar a usar o ultrassom do ponto de vista de visão do que está acontecendo e tomar uma conduta mais acurada, mais certa. Mas eu fui me dando conta ao longo dos anos de formado de que era difícil, né? Quando eu acabei a residência em 2014, eu comecei a trabalhar, já trabalhava no hospital da região metropolitana de Porto Alegre, eu pegava o ultrassom, levava para a sala de emergência nos meus plantões e ia fazendo meus diagnósticos. E fui vendo que muita coisa ali era feita buscando evidências na literatura e encontrava pouca evidência. O fato é que os diagnósticos legais, eles foram se acumulando na minha prática médica diária. E aí eu percebi que o meu hospital, o HPS é um hospital de trauma, mas eu fui vendo que aquelas patologias vistas no paciente traumatizado, a transição para essa avaliação ultrassonográfica do trauma para o paciente clínico, ela foi natural, ela é natural. Se a gente vê um paciente vítima de trauma, um trauma por arma branca, como aconteceu comigo, e eu vejo que o paciente está tamponado, por que eu não vou buscar fazer esse diagnóstico de tamponamento no paciente clínico? É tecnicamente mais fácil de fazer. Então, eu fui transitando uma insuficiência respiratória por pneumotórax, mas parei, por que eu não vou buscar sinais de insuficiência respiratória no paciente clínico usando ultrassom? Então, meio que naturalmente eu fui caminhando e usando ultrassom para fazer esses diagnósticos clínicos, do trauma para o paciente clínico. Desde via aérea, distúrbios ventilatórios, causas de insuficiência respiratória, causas de choque, líquido livre abdominal e por aí vai. E aprendendo e usando o ultrassom para fazer os procedimentos com mais segurança. E aí me deparei com dados da literatura, dados imprecisos, falhas metodológicas de condução de pesquisas, que eu fazia o seguinte, eu fazia o exame, identificava, ok,
agora vamos lá, vamos ver na literatura o que eles falam sobre isso. E muita crítica, muito pau em cima dos trabalhos por falhas metodológicas. Um exemplo bem rápido aqui, né? Como é que você vai comparar um paciente em parada cardiorrespiratória, por exemplo, no paciente traumatizado, vítima de um trauma, e o paciente clínico? A gente sabe que os mecanismos que levam a parar desses dois grupos de pacientes, eles são diferentes. Então eu não posso comparar na minha pesquisa esses dois grupos de pacientes. Eu tenho que comparar clínico com clínico, trauma com trauma. Só para dar um exemplo. Então tinha muito viés de condução de pesquisa. E aí, em 2017, eu já estava em Belo Horizonte, cheguei em 2016, no meio de 2017 eu decidi fazer uma pesquisa, minha pesquisa pessoal. Tá? Eu levei para um orientador aqui da Universidade aqui de Minas Gerais para a gente desenvolver um mestrado em relação a isso. Fiz o desenho da pesquisa, treinei meus colegas médicos da sala de emergência, inclusive um está comigo de plantão hoje aqui, estou de plantão agora, tá, gente? Então um participou desse treinamento. O que eu fiz? Eu ensinei o básico, eu me capacitei para treinar esses colegas, um plantonista por dia, de segunda a sexta, uma pessoa capacitada para realizar o exame de ultrassom nos pacientes em parada cardíaca no hospital. Mas acontece que, e eu entendo plenamente, já falei isso várias vezes, eu entendo a dificuldade que os colegas têm inicialmente de fazer um treinamento de ultrassom, principalmente voltado para a parada cardiorrespiratória, e na hora do vamos ver, na hora de pegar o equipamento e fazer, não tomar essa atitude, né? Deixar o equipamento, mesmo que a pessoa tenha feito algum treinamento, e isso não vale só para a parada cardíaca, tá? Mesmo que a pessoa tenha feito algum treinamento, mesmo que a pessoa tenha o equipamento à disposição, não é incomum não usar, deixa o equipamento lá no canto da sala. E eu me pergunto até hoje o que leva um colega que tem conhecimento, que já treinou e tem equipamento na sala ali, não usar. Cara, é tão fantástico. Vou dar um exemplo, vou fugir rapidinho do meu script aqui para falar para vocês. Eu fui chamado agora há pouco, mais cedo, para avaliar um paciente na sala de medicação, uma paciente que vinha com dispneia, um paciente de 60 anos, com 20 dias de dispneia. Somente isso, dispneia. Né? Interrogado se podia ser um Covid, sem sintomas muito claros. Eu falei já que nosso exame físico ele é pouco acurado para algumas determinadas patologias. E entre essas patologias, entre essas síndromes, a síndrome respiratória aguda, as doenças respiratórias agudas, o nosso exame clínico ele deixa muito a desejar. E a colega, ela me pediu essa interconsulta, porque ela entendia que era uma paciente grave que poderia precisar de sala de emergência e ela não tinha certeza do diagnóstico. E eu perguntei, mas o que tu acha que pode ser? É uma insuficiência cardíaca? É uma pneumonia? É um DPOC exacerbado? E ela ficou muito em dúvida e eu entendo completamente. O que eu fiz, pessoal? Peguei o ultrassom da sala de emergência e fui até a sala de medicação. O que a paciente tinha de fato que, no meu entendimento, justificava a dispneia que ela estava sentindo? Um derrame pleural bilateral, 2/3 dos pulmões inundados em líquido. Né? Eu avaliei a cava, sempre que eu faço uma avaliação de um paciente em choque ou insuficiência respiratória, a gente preconizado, a literatura preconiza que se faça uma avaliação multissistêmica. Então eu olhei pulmão, olhei veia cava, olhei coração, para no final juntar essas informações e chegar numa hipótese diagnóstica. Então a paciente ela tem uma provável insuficiência cardíaca de etiologia interrogada valvar. Tá? A troponina, a primeira troponina que tinha sido coletada mais cedo, veio abaixo do valor de referência, então fica como uma hipótese, uma doença valvar cursando, aí, levando a paciente ao IC. Um diagnóstico feito de forma, entre aspas, rápida. Lembrem que eu respeito os 3 pilares de um exame ultrassonográfico sempre que eu faço, de um diagnóstico ultrassonográfico, sempre que eu faço o exame do paciente. Eu entendo a anatomia do paciente, eu entendo pulmão, onde é que ele está, onde é que está o coração, como que esse coração está posicionado no tórax, eu preciso entender isso. A sonoanatomia, eu preciso entender a fisiopatologia das doenças pulmonares agudas principais que cursam com insuficiência respiratória. Como é que vai ser o pulmão de um paciente que está em edema agudo, que está com uma pneumonia, que está com pneumotórax, como é que fisiopatologicamente esse paciente vai estar, como é que vai estar a veia cava desse paciente. Eu preciso entender os princípios físicos do ultrassom, preciso entender que aquela imagem que eu estou vendo é um artefato, não é uma imagem real. A técnica, como é que eu faço, como é que eu seguro o ultrassom para conseguir gerar a melhor imagem. Se eu não tiver esses pilares na mão, e juntando isso o terceiro pilar, que é interpretar aquela imagem no contexto, foi isso que eu fiz.
Eu entendi a doença, eu entendi o princípio físico, eu fiz a técnica correta e eu interpretei aquela imagem no contexto clínico, ou seja, uma paciente em insuficiência respiratória aguda, ok? E cheguei nessa hipótese diagnóstica, que vai ser corroborada, claro, a gente vai seguir com a propedêutica dela, mas já diurético terapia, vasodilatador, VNI, a paciente clinicamente já melhorou. Antes de eu vir aqui ter essa conversa aqui, a paciente estava conversando, saindo da VNI, conversando, acenando, mostrando que estava legal. Então, voltando agora para a nossa conversa, até me perdi onde é que eu estava, mas então treinei meus colegas, e estava falando da dificuldade que os colegas têm de ter o conhecimento, muitas vezes, através de cursos que são realizados, ter o equipamento à disposição e não usar. Eu me pergunto até hoje, por que isso é difícil? Se alguém que está assistindo, quiser responder aqui, olha, eu treinei, eu fiz um curso, eu tenho equipamento, mas eu não uso. Se alguém quiser dizer aí por que é difícil, porque até hoje eu não consegui entender. Assim. Confesso, não consegui entender. Então, treinei meus colegas, mas não houve essa adesão a esse primeiro projeto, certo? Isso foi meio para o final de 2017. Em dezembro de 2017, pessoal, eu tive contato com um residente de medicina de emergência, o Guilherme, e ele me disse assim, Juliano, por que tu não faz o teu projeto no SAMU, aqui da cidade de Belo Horizonte? E aí, por que, cara? Porque atende muita parada aqui, Juliano. Então, assim, atende muita parada. Mas quantas, cara? Velho, a gente atende aqui 2, 3 paradas por dia. E aí, velho, 2, 3 paradas por dia, fiz uma conta muito rápida. Isso era muito mais do que se eu somasse todas as pesquisas de ultrassom feitas até o momento, até aquele momento da história. Se eu juntasse todas no balaio e comparasse o que eu poderia fazer em 6 meses, era muito mais, cara, com uma cidade, né? Então bateu assim aquele tesão de, cara, eu vou fazer essa publicação, vou fazer esse negócio acontecer. Aí levei o projeto para a Secretaria de Saúde, mas o projeto não foi aprovado. Simplesmente o projeto não foi aprovado. Não houve entendimento de que haveria benefício de usar ultrassom nessa situação e alguns outros pontos que foram levantados. Como eu acredito que isso seja mais do que um trabalho, uma pesquisa, mas uma missão de vida, e eu entendo que essa pesquisa era uma missão de vida minha, pessoal, pouco tempo depois de ter a negativa da Secretaria de Saúde dessa cidade, um colega, que até então era só um conhecido, entrou em contato comigo, meu amigo, né, e um dos padrinhos do projeto, o Ivan Paiva, me convidou para fazer um capítulo de livro, que até hoje não saiu esse capítulo, até tenho que pedir desculpa para ele. Eu falei que eu ia ajudar e acabei não ajudando. Me convidou para fazer um capítulo de livro de ultrassom no atendimento pré-hospitalar. Eu aceitei, mas devolvi para ele o pedido. Professor, quem sabe a gente não faz aí uma pesquisa de ultrassom na parada cardíaca aí na cidade de Salvador, uma cidade maior do que a cidade que eu resido hoje, com mais ambulâncias, com ambulância, com helicóptero, fantástico assim. E o Ivan, ele é tão doido quanto eu, ele sabe disso, ele sabe que eu não estou zoando. Ele topou, aí eu levei o projeto para a Secretaria de Saúde e o projeto foi aprovado no final de 2018. Qual que foi o grande diferencial do projeto inicial desenhado aqui para o SAMU de Belo Horizonte para o projeto do SAMU de Salvador? Aqui no SAMU de Belo Horizonte, onde o projeto aconteceria inicialmente, quem queria rodar essa pesquisa? Quem queria fazer esse projeto? Muito provavelmente os residentes de medicina de emergência da UFMG. Eu já tinha contato com esse grupo, com o preceptor deles, com o responsável, né, pela residência, e a ideia já estava rolando, então eu ia treinar esses residentes para que eles conduzissem o exame de ultrassom na parada cardíaca. Ok. Isso está na literatura, tem vasta literatura, medicina de emergência americana, o Colégio Americano de Medicina de Emergência ensina a ultrassonografia para os seus residentes desde o início de 2000, tem muitos anos que eles trabalham isso, né? Então eu iria seguir um passo semelhante ao deles, né? Do ponto de vista de treinamento. Acontece que em Salvador não rodava, agora já tem residência, lá provavelmente vai acontecer em algum momento, mas em Salvador não rodava a residente de medicina de emergência na ambulância, rodava a equipe médico, enfermeiro e condutor socorrista e acadêmico de medicina, cara. Sim, acadêmico de medicina rodando em estágio curricular, né, das diversas faculdades que tem convênio com o SAMU de Salvador para fazer
Então rodava esses acadêmicos. Aí acontece o seguinte, eu me deparei com a seguinte situação: eu ia ter que reescrever o projeto e adaptar o projeto que tinha sido escrito inicialmente para ser rodado e feito por residentes de emergência. Esse projeto, essa pesquisa, a parte técnica, passaria a ser feita por acadêmicos de medicina, gente. Então, o que eu fiz? Então, assim, eu estou falando de um exame que não é um exame simples, é um exame multissistêmico, é um protocolo que a gente validou ele, está validando ele, multissistêmico, de avaliação de pulmão, veia cava e coração, para diagnóstico etiológico de causa potencialmente reversível e desfecho. Então, um exame que não é simples, é relativamente complexo, sendo realizado por acadêmicos de medicina, numa janela de 10 segundos. Por que uma janela de 10 segundos? O tempo que a gente tem para fazer o exame de ultrassom na parada cardíaca é 10 segundos. É 10 segundos porque o ACLS preconiza que a gente pare a cada 2 minutos, no paciente ritmo não chocável e chocável, para checar pulso. Eu estou falando de paciente do braço de assistolia AESP. A gente tem que parar a cada 2 minutos para fazer essa checagem. Então eu redesenhei o projeto, poderia desistir ali, afinal de contas é um desafio bem grande. Não, fui adiante, redesenhei o projeto e fui adiante. Fui buscar experiências da literatura, onde acadêmicos de medicina são treinados em ultrassonografia, e encontrei diversos relatos. Tem um trabalho, uma pesquisa aqui do Hoffman, Richard Hoffman. Ele treinou acadêmicos por 4 anos, de 2006 a 2010, e publicou em 2011 um currículo de ultrassom ensinado na graduação. Esses acadêmicos eles eram treinados em diversos aspectos no primeiro ano, começando por anatomia, por fisiologia ultrassonográfica, depois passando para fisiopatologia, segundo ano, terceiro e quarto, uso na prática através de diversos protocolos e provas de aptidão. E eles conseguiram concluir, o Richard Hoffman conseguiu concluir com esse trabalho publicado em 2011, de que era factível ensinar acadêmicos de medicina a usar ultrassom, e ele aplicou os resultados lá, está publicado. Um outro trabalho também publicado pela Universidade de Ohio, em 2013, os caras ensinando tudo, do A ao E, do A ao Z, assim, tudo de ultrassom point of care para acadêmicos de medicina. E um trabalho que foi impactante para mim, o uso do ultrassom, e aqui já mais voltado para a minha pesquisa, o uso do ultrassom, o ensino da ecocardiografia para acadêmicos de medicina. Então eles treinavam os acadêmicos de medicina por 20 dias para fazer o exame, e depois eles faziam a avaliação metodológica do resultado, a prova teórica e prova prática, com resultados muito interessantes também. Claro que não comparado com um treinamento mais intenso, muito menos com uma residência, uma especialização, mas resultados bem promissores. Então eu fui juntando vários artigos da literatura que mostravam que era factível ensinar, e os benefícios de ensinar ultrassonografia para acadêmicos de medicina, e fui ficando mais confortável de redesenhar, de reescrever o projeto e ensinar esses acadêmicos. Inclusive um trabalho bem interessante, onde eles ensinaram acadêmicos de medicina a fazer ecocardiografia, depois eles ensinaram esses acadêmicos a ensinar, a preceptorar. Então eles compararam o desfecho de 2 grupos de acadêmicos de medicina, um que eram treinados pelos próprios colegas acadêmicos, que já haviam sido previamente treinados nesse exame, e outro grupo de acadêmicos onde o ensino era feito por ecocardiografistas. Então o resultado, para aquelas janelas simples, para as perguntas simples que eram feitas, o resultado foi muito próximo. Então, juntando esses fatores todos, eu entendi que era possível ir adiante. Então o que eu ia ensinar para o que eu me propus a ensinar para esses acadêmicos? Eu enxuguei ele ao máximo, e lembrando dos 3 pilares de um bom diagnóstico ultrassonográfico: entendimento de anatomia e sonoanatomia cardíaca e sonográfica, princípios físicos e técnicas ultrassonográficas, e adiante. E o que é importante, gente? O que pegou demais? Assim? Não pode sair do nosso norte quando a gente está examinando um paciente, e quando eu pensei que eu teria acadêmicos nos treinamentos que foram feitos, focar muito nessa aquisição de janelas dentro de 10 segundos. Tá? Então eu enxuguei esse curso que eu tenho, ensinei os protocolos com base nesses 3 pilares, e vamos lá.
treinamento por treinamento, mês por mês, começando em março, abril, uma turma gigante, acho que quase 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, nós treinamos janelas pulmonares, como é que a gente faz as janelas, treinando sempre dentro de 10 segundos. Como é que eu faço a janela de veia cava? E por incrível que pareça, o entendimento de anatomia, de sonoanatomia, o entendimento de princípios físicos, que eu não ensinei tudo de princípios físicos para ele. O que é extremamente fundamental de entender? Eu preciso entender o ganho, aquela escala de cinza, de brilho da tela, um ganho, eu ensinei para eles, mas como é que eu chego numa imagem harmônica, que não fique muito branca, muito estourada, nem muito escura? Então fui ensinando passo a passo como é que a gente faz isso. Profundidade, eu não vou olhar um pulmão a 30 centímetros de profundidade, eu preciso ver pleura e alguns centímetros de parênquima para identificar artefatos de parênquima. Como é que eu vejo a veia cava inferior? Eu preciso ver a veia cava inferior emergindo no ato direito, num corte longitudinal ao vaso. Então como é que a gente faz isso? Refinando a técnica, como é que eu faço passo a passo? A gente foi ensinando, nessa primeira etapa, nesse primeiro treinamento do Focus Project Brasil, quem estava junto é o Caio, que estava comigo ontem na live. Eu vou chamar ele para ele dar a opinião dele, assim, o comentário dele, me fugiu o termo aqui. Tá. Como é que foi esse primeiro mês de pesquisa? Ele ficou todo o mês de abril de 2019 em Salvador rodando a pesquisa. Então ele pôde participar tanto do treinamento quanto dessa primeira fase. E as janelas ecocardiográficas. Então eu fui ensinando princípios, aquilo que eu falei para vocês, dos pilares, né? O conhecimento de sonoanatomia, os princípios físicos fundamentais, ganho, profundidade, técnica, como é que eu faço uma janela cardíaca. Fui fazendo isso passo a passo e aí me deparei com um primeiro problema, né? Antes de entrar no problema, lembre, pessoal, para a gente fazer um diagnóstico legal, ultrassonográfico, são 3 pilares, tá? Anatomia, sonoanatomia, fisiopatológica, que é o primeiro pilar. O segundo pilar, o entendimento de princípios físicos e técnicas de realização de imagens. E um terceiro pilar, tá? Interpretação dessas imagens clínico do paciente. E como é que fica a questão ética? Se eu estou atendendo um paciente em parada cardíaca, meu projeto é o seguinte: atende o paciente, faz o exame, se tem uma causa potencialmente reversível, atua. Tá? Mas eu não treinei os acadêmicos. Toda a imagem que estava sendo gerada pelo acadêmico de medicina em tempo real naquele atendimento era espelhada para o meu notebook. Então eu conseguia ver em tempo real. Então eu conseguia esse terceiro pilar, que é o pilar da... Primeiro, segundo, o terceiro pilar, que é o da interpretação de imagem em tempo real. Então toda vez que acontecia um atendimento de parada cardíaca e o protocolo de ultrassom era realizado, desde que a internet funcionasse, eu tinha acesso a essas imagens. Ok? Tivemos muitos problemas de conexão de internet, boa parte das vezes isso não era factível por causa de sinal de internet, então o que o pessoal fazia era gravar as imagens do celular, a imagem da tela, e mandar para mim pelo WhatsApp. Então, e aí, como é que aconteceu? O grande problema que eu me deparei quando a gente começou a pesquisa em março. Em abril, em maio. O Caio estava lá em abril, então ele ajudou os acadêmicos nessa primeira fase, mas em maio não tinha o Caio. E aí o que aconteceu? Esse treinamento que eu enxuguei de um curso, que é um curso completo de ultrassom na parada cardíaca, eu enxuguei. E eu treinava esses caras de 1 dia e meio a 2. E aí o cara era treinado, ele era selecionado, e eu pegava só os caras que tinham realmente uma aptidão técnica para fazer as imagens, e ele ia para campo, ele ia para o plantão dele. Só que assim, a gente distribuía a escala ao longo da semana. E aí o cara que chegava lá na terça, quarta, quinta, sexta-feira, já tinha esquecido muita coisa. E quando ele saía para o atendimento de parada cardíaca, na hora do vamos ver, de fazer a janela, a imagem ficava ruim. Um treinamento muito rápido, 1 dia e meio, e o cara ia dar um plantão só lá, quase uma semana depois. E aí eu passei a cobrar, ao longo desse mês, que os acadêmicos realizassem treinamento, enquanto eles estavam de plantão na base, fazendo as janelas. E aí, um por um, a galera foi fazendo com alguma dificuldade, alguma resistência, mas o pessoal foi entendendo a importância e foi participando, foi entendendo
curtindo a ideia, treinando entre eles, treinando com o pessoal da base, os técnicos, o médico, o enfermeiro. Muita gente gostou realmente dessa proposta, e a partir desse momento as imagens que eram geradas, passaram a ter uma melhor qualidade, a serem passíveis de interpretação. Tanto é que nós tivemos quase 40 casos. Agora, nesse momento, somente agora eu diria, eu estou fazendo a avaliação técnica, a avaliação epidemiológica, estatística dos casos que foram atendidos. Então a gente tem caso de derrame pericárdico com tamponamento cardíaco registrado, a gente tem caso de embolia pulmonar maciça, em ferida também, hipovolemia, tudo como causas potencialmente reversíveis de parada cardiorrespiratória. Algumas das quais nós conseguimos atuar para mudar desfecho do paciente, e outras a gente não pôde atuar porque, como eu falei, os acadêmicos foram treinados para olhar e fazer o exame, mas não interpretar. E como nós não tínhamos muitas vezes um sinal de internet que colaborasse, essa geração essa interpretação em tempo real não era possível, não foi factível. Então isso é telemedicina, que funcionou algumas vezes, mas infelizmente não funcionou na maioria das vezes. Passou a turma de abril, passou a turma de maio, turmas maiores, turmas menores, mas sempre a gente trabalhando nesse curso de 1-2 dias, né, a realização, o entendimento do primeiro princípio, que é entender a anatomia do paciente, a sonoanatomia. Não entrei em princípios fisiopatológicos com eles. E o segundo pilar, que é princípio físico e técnica. Trabalhando muito com eles, esses pilares, o pessoal foi entendendo e fazendo. Passou a turma de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E ao longo dessas turmas, alguns acadêmicos das primeiras turmas realmente entenderam a relevância, curtiram o uso do ultrassom, pegaram o ultrassom para fazer nos seus plantões, trabalharam bastante, treinaram bastante e gostaram tanto da ideia que procuraram nos treinamentos subsequentes, dos meses subsequentes, participar, e acabaram se tornando monitores desse projeto, né? Então eu lembro que a gente fazia o exame, esse exame ele era interpretado em tempo real, permitindo então muitas vezes tomada de conduta. E um resumo rápido do que a gente teve: tivemos quase 40 casos, eu não fechei ainda, 4 tamponamentos que eu já avalei até agora e 3 pacientes com sinais de embolia pulmonar. Isso feito à distância, por telemedicina. Um treinamento bem enxuto, bem enxugado, mas que permitia a esses acadêmicos realizar a técnica, entender aquilo que estava sendo feito, melhorar aquilo que estava sendo feito. Tiveram N protocolos, nós tivemos N protocolos para serem seguidos por esses acadêmicos sempre que havia algum problema, seja de internet, seja de uma imagem que não havia sido bem realizada. Então foi bem legal, assim. E isso aconteceu graças, eu repito aqui, agradeço novamente ao Ivan Paiva e à Aliciane Braga, que foram padrinhos, né, madrinha e padrinho desse projeto, que permitiu a gente dar um passo à frente aí e mudar o desfecho de alguns desses pacientes. Tá, pessoal? Então, treinamos, fizemos um projeto pioneiro, até onde eu tenho conhecimento, fora esses relatos que eu falei para vocês de artigos de acadêmicos de medicina fazendo exame ultrassonográfico, inclusive ecocardiografia. Não tem nada relatado na literatura médica de acadêmico de medicina fazendo ecocardiografia, principalmente, mas não somente, em pacientes em parada cardiorrespiratória. Então foi um desafio gigantesco. Nós iríamos retomar essa pesquisa agora esse ano, mas não foi possível por causa do Covid. Espero conseguir retomar essa pesquisa em breve, se tudo der certo ainda esse ano. E a gente tem um projeto paralelo nesse curso que eu faço de ultrassom na parada cardíaca, capacitar os colegas para que eles captem imagens, sejam pontos de captação, células de captação de imagens de pacientes em parada cardiorrespiratória, para a gente gerar um grande banco de dados de pacientes atendidos em parada cardiorrespiratória e mudar desfecho dos nossos pacientes, salvando essas vidas desses pacientes que têm uma causa potencialmente reversível. Eu hoje à noite devo voltar numa outra live com o Carlos Deiró, que é um acadêmico de medicina que participou da primeira fase há alguns meses e depois trabalhou como monitor em alguns treinamentos, para ele passar a visão dele como acadêmico de medicina de como é que foi esse projeto de ultrassom realizado por acadêmicos de medicina no ambiente pré-hospitalar, na parada cardiorrespiratória, na cidade de Salvador. Tá, pessoal? Lembrando que quinta-feira, amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai ter uma live com o André Gaio. O André Gaio é meu colega de residência de medicina de emergência,
e ele vai falar sobre, de forma geral, sobre ultrassom no atendimento ao paciente grave, paciente crítico em sala de emergência, clínico e trauma, a visão do emergencista e de da experiência que ele teve fora do Brasil de ultrassonografia point of care. Tá, já, pessoal? Forte abraço e a gente volta amanhã, a gente volta hoje à noite, entre 8 e 9 horas, para falar de ultrassom na parada cardiorrespiratória do Focus Project Brasil, ponto de vista do acadêmico de medicina com o Carlos Deiró, e amanhã às 9 horas da manhã com o André Gaio para a gente falar de ultrassonografia point of care em sala de emergência, do ponto de vista do emergencista e com experiências internacionais. Tá joia? Um abraço, até mais, pessoal!